falando ainda ali das guerras da Itália, porque o slide voltou, ali na Itália, o Papa Júlio III, ele ficou muito incomodado com a presença dos franceses ali. E aí ele criou algo que se chamou Santa Liga. Ele chamou para fazer parte da Santa Liga os inimigos da França, e aí eles derrotaram os franceses deixaram a Itália. O Francisco I, sucessor de Luís XII, ele retomou a guerra e ficou com o norte da Itália e a Espanha com o sul. Agora vamos para a guerra contra os Habsburgos, que a Pro estava falando porque o slide parou, tá? Carlos I, como eu falei, ele era herdeiro de extensos territórios na Europa e na América também. E aí ele recebeu a coroa do Sacro Império Romano Germânico e aí mudou o nome de Carlos I para Carlos V. Ele também era neto dos reis católicos, né? Fernando de Aragão e Castela. Então ele recebe a coroa do Sacro Império Romano Germânico e ele é neto também dos reis da Espanha. Ele assume o trono, como a Pro acabou de falar também, e derrota a França. A França fica com Calais e com Luxemburgo, que era dos ingleses. Mas aí eles resolvem assinar o tratado, né, de Cateau-Cambrésis. Quem assina esse tratado? A França, a Inglaterra, o Sacro Império Romano Germânico e a Espanha. A França renuncia às pretensões que ela tinha lá na Itália, que eram as cidades mais poderosas, as repúblicas mais poderosas ali na Itália, que é Nápoles e Milão. Ela abre mão disso, e aí a Espanha, ela abre mão disso em troca de alguns territórios. Toul, Verdun, Metz, né? Lá do Sacro Império Romano e da Inglaterra. E aí Espanha controla toda a Itália, tomando posse de Nápoles e Milão. Então, isso é importante falar dessas duas guerras, guerras da Itália e guerra contra os Habsburgos, para a gente entender como que a Espanha ficou tão poderosa ali na Europa. Espanha moderna. Com o Tratado de Catel-Cambrésis, a Espanha ganhou hegemonia. O que é hegemonia, pessoal? Hegemonia é poder, muito poder na Europa. Ela se tornou a poderosa da Europa. E ela atingiu o auge, o apogeu dessa soberania, desse poder, com Filipe II, que é filho de Carlos V, tá bom? Filipe II, ele estabeleceu a unidade religiosa e política ali na Espanha. Ele também unificou a Península Ibérica. Quem faz parte da Península Ibérica? Espanha e Portugal. Lembram? Ele anexou Portugal à Espanha, unificou os territórios da Península Ibérica. Ele tinha o poder centralizado, ele conseguiu centralizar o poder, Filipe II. Tinha vastos territórios, pensa, né? Todos os territórios do Sacro Império Romano Germânico, da Espanha, Portugal, sem falar nas colônias no Novo Mundo. Ele trazia recursos das colônias na América e tinha um exército respeitado. Isso significa muito poder nas mãos de Filipe II. E ele conseguiu, vamos ver agora, a unidade religiosa. Ele unificou a Espanha no catolicismo. Nós sabemos, desde o início, né, da formação do Estado moderno da Espanha, que eles são católicos, tanto que os seus reis, né, Isabel de Castela, Fernando de Aragão, que formam a Espanha, eles eram chamados de os reis católicos. E como que ele fez para unificar a Espanha no catolicismo numa época da Reforma Protestante? Ele proibiu que os seus súditos fossem estudar fora da França. Ninguém podia estudar fora da França para não se misturar com o resto da Europa, que estava toda envolvida também na Reforma Protestante. Ele também usou muito da Inquisição no combate dos desvios de tudo que falava a doutrina da Igreja, a doutrina católica. Ele reconquistou Granada.
nós estamos sem o mapa agora, mas na nossa apostila, na nossa primeira apostila, nós vimos, né? Ali na Península Ibérica, Portugal, Espanha e aqui Granada, né? Que era dos mouros. Os mouros tinham conquistado. Ele reconquistou Granada. E aí ele obrigou os mouros a se converterem ao catolicismo. E os mouros que não quiseram se render, que não quiseram se converter ao catolicismo, foram expulsos ali da região de Granada. Então, Filipe II, pessoal, foi um grande defensor do catolicismo. Ele combateu a reforma protestante, ele combatia tudo que não era ligado ao catolicismo. Um grande defensor do catolicismo, combateu muito forte a reforma protestante. Tudo bem até aqui? Tudo. Sim, tá normal, pro. Isso. Sim. Eu estou percebendo que toda vez que